Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério Público é parceiro da campanha de proteção e valorização de monumentos públicos lançada pela Prefeitura de Porto Alegre. Ela prevê ações educativas de conservação e preventivas na defesa dos monumentos. Para abordar o tema, convidamos o coordenador da Memória Cultural da Secretaria Municipal de Porto Alegre, Luiz Antônio Custódio, e a promotora de justiça Ana Maria Marquesan, que atua na defesa do meio ambiente em Porto Alegre. Mas antes, vamos ver a matéria da repórter Camila Batista. O secretário-geral do Ministério Público, Alexandre Saltz, e a promotora de justiça de defesa do meio ambiente, Ana Maria Marquesan, assinaram um termo de convênio com o Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre e duas empresas privadas para a realização do projeto Construção Cultural. De acordo com o presidente do Sinduscom RS, Ricardo Sossegolo, a proposta que marca os 65 anos da entidade prevê, entre outras coisas, o resgate do patrimônio histórico de Porto Alegre, com a revitalização de 12 monumentos da Redenção. O Parque da Redenção possui mais de 30 monumentos históricos ao ar livre, de diferentes autores, estilos e épocas. A escolha dos monumentos ocorreu de acordo com a sua localização no parque, a visibilidade junto à comunidade, o material constituinte e a sua representatividade. Estão previstas as intervenções no monumento a Carlos Gomes, na cabeça de Chopin, homenagem a Beethoven, busto de Anis Dias, busto de Licínio Cardoso, busto de Samuel Hahnemann, os Lusíadas, homenagem aos mortos em combate ao comunismo, coluna brasileira, obelisco da comunidade sírio-libanesa, obelisco da comunidade israelita e monumento ao expedicionário. A promotora Ana Maria Marquesan afirmou que o trabalho do Ministério Público nesse setor é anterior ao projeto, mas que é preciso valorizar ações como essa, pois o vandalismo está em ascensão e a participação da sociedade é fundamental. Nós estamos com um grupo de trabalho sobre monumentos, vandalismo e pichações ali na promotoria, em que há uma participação de várias instituições do município e algumas do estado, e essa ação se insere justamente no contexto desse grupo de trabalho. Então, além desse aspecto da reparação em si, o aspecto do exemplo, da educação que uma ação dessas traz é de grande relevância para a nossa comunidade. Nós realmente temos grandes esperanças que não só outras empresas filiadas ao próprio Sinduscom façam uma adesão a esse projeto, como também outros sindicatos, quem sabe, né, se aliem nessa iniciativa de recuperação de monumentos. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a doutora Ana Marquesan. Essa campanha foi proposta por um grupo de trabalho que a senhora preside. Dá para fazer um breve balanço dessa atividade? Sim, esse grupo de trabalho foi criado em março de 2014 a partir de uma provocação feita pelo vice-prefeito Sebastião Melo, pedindo ajuda, o apoio do Ministério Público para retomar esse grupo de trabalho, agora com foco um pouco ampliado, porque alguns anos atrás nós já havíamos constituído um grupo ali na promotoria para combater as pichações em Porto Alegre. E como no final de 2013 e no início de 2014 houve muitos atos de vandalismo e de pichações, ele nos convidou, nos pediu então para nós retomarmos esse grupo com o foco daí ampliado para pichações e vandalismo. Foi então que nós convidamos a Secretaria Municipal da Cultura, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria de Segurança Urbana do município, a Guarda Municipal, a Delegacia de Crimes Ambientais e a Brigada Militar, no primeiro momento, para tentarmos, retomar algumas ações, tanto na esfera da prevenção como na esfera da repressão a esses atos de vandalismo e pichações. E temos já alguns trabalhos, certamente muito aquém do desejado, mas alguns trabalhos como esse convênio que foi celebrado com o Sinduscom para a recuperação de alguns monumentos no Parque da Redenção.
Temos um trabalho iniciado com as secretarias municipais de educação do município e do estado para que incrementem a sua atuação no sentido da educação patrimonial, que é um viés da educação ambiental bastante esquecido. E também fizemos já algumas ações com a Delegacia de Crimes Ambientais, visitando alguns ferros velhos em Porto Alegre, com o apoio de um funcionário da Secretaria Municipal de Cultura, que é especialista em monumentos, no sentido de tentar recuperar algumas peças furtadas. Claro. Luiz Antônio Custódio, dá para fazer um breve resumo das atribuições da memória cultural, principalmente dessa tarefa de restaurar monumentos? Bom, a Secretaria da Cultura, através da coordenação da memória, trata basicamente de preservação de patrimônio cultural por meio da EPAC, Equipe do Patrimônio Histórico, além de ter sob sua atribuição também museu e arquivo municipais. Nessa parte, nós trabalhávamos basicamente com edificações. A partir de 2013, passa a Secretaria a ter a atribuição também de coordenar a conservação dos monumentos, que era uma atribuição historicamente da ESMAN, porque a ESMAN é a responsável pelas praças, parques e jardins. Com isso, o primeiro passo que demos foi buscar saber quais são esses monumentos. Nós temos uma classificação enorme de monumentos, que são monumentos artísticos, históricos, mas também pedras com placas, denominações. Interessa à Secretaria da Cultura conservar e preservar aquilo que tenha valor cultural, basicamente, não é? Então, o primeiro passo foi um inventário. Estamos fazendo um inventário com a descrição e a fotografação de cada tipo de monumento, com vistas a uma proteção legal. Ou seja, todos os monumentos que sejam de interesse cultural deverão ser inventariados ou tombados formalmente. Com isso, eles passam a ter uma proteção que hoje só aqueles vinculados aos espaços protegidos, como Praça da Matriz, Praça da Alfândega ou o Laçador, o são. Os demais, eles não têm uma classificação legal, ou seja, não há como protegê-los formalmente. E, a partir daí, começamos com esse trabalho a fazer um plano de conservação. Temos tido algumas ações que são na linha dos mais importantes por sua antiguidade ou na linha dos mais degradados por seu risco de desaparecimento. Já fizemos em parceria com o Ministério Público a recuperação de um monumento modernista na Redenção, monumento pegorário, ou seja, um monumento que, se não tivesse uma intervenção, desapareceria. Ao mesmo tempo, começamos com os monumentos mais antigos, o Conde de Porto Alegre, que passou por uma limpeza na Praça do Portão, as estátuas, os afluentes do Guaíba, que eram originalmente da Praça da Matriz, passaram para a praça ao lado do mercado e depois para a Praça Paraubé, agora serão removidos oportunamente para a hidráulica do Moinhos de Vento. Ou seja, nós estamos tendo uma visão de conservação que vai da importância do risco. Agora nós temos um passivo enorme, como falou a doutora Ana, porque o vandalismo é muito maior que a gente. Então, precisa-se de outros apoios, não só apoio da comunidade, da sociedade, por meio de ações educativas, mas principalmente também por outros aportes, como esse do Sinduscom. Falando em parceria, Luiz Antônio, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse convênio que foi firmado com o Sindicato da Construção Civil e a Prefeitura para a restauração de 12 monumentos no Parque Farroupilha. Esse convênio é um convênio piloto, ou seja, se ele der certo, que nós achamos que está dando certo, ele poderá ser expandido principalmente na Redenção para os outros monumentos. Se fez em conjunto com uma técnica que foi contratada pelo Sinduscom uma avaliação de 12 monumentos em pior estado. Se está buscando verificar tecnicamente o que é possível fazer em cada um. Estamos usando, em alguns casos, tecnologia de ponta, como o uso de microsferas de vidro para limpeza de granitos, né? E estamos buscando, com as famílias ou os detentores de direitos, né, autorais, etc., ver se é possível replicar
formas antigas, em alguns casos se está conseguindo, ou autorização para fazer uma intervenção semelhante, mas obra nova, datada, que se diga, olha, não temos mais como, vamos recolocar. Com isso, basicamente, os bustos, as placas daquilo que não seja uma obra de arte com característica muito peculiar vão ser refeitas, e esses novas obras estão sendo feitas em resina, que não é um material que seja do interesse do roubo, principalmente pelos usuários de crack que buscam o metal como forma de comercialização. Doutora Ana, está cada vez mais difícil combater o vandalismo nas cidades. Até coloco uma situação essa semana em Porto Alegre, 2 homens foram flagrados pichando monumentos na frente da prefeitura. Sim, é lamentável esse fato, né, como tantos outros, e esse aí provavelmente com uma conotação política, né? Essa atitude iconoclasta de depredar por um viés político monumentos associados ao poder, como é o Paço Municipal, me parece totalmente superada, né? Totalmente fora de foco. Desde a Revolução Francesa, que no primeiro momento os revolucionários tiveram essa atitude de destruir todo o patrimônio que era associado ao antigo regime, ao clero e à monarquia, os outros revolucionários mais visionários, com uma visão de longo prazo, que se deram conta, não, peraí, vamos preservar esse monumento, vamos passar todo o domínio deles para o povo francês, até para que a população no futuro tenha condições de conhecer o estado de opulência, né, que vivia o clero e que vivia a monarquia. Então, as pessoas que hoje protestam destruindo a nossa memória deveriam se dar conta disso, que não é por aí, que há outras maneiras mais inteligentes e mais efetivas de protestar do que destruindo esses bens do nosso acervo cultural. Em que áreas da capital a Secretaria Municipal tem sido mais acionada para preservar, para restaurar os monumentos? Bom, basicamente, o foco principal sempre foi a redenção, que é o que tem o maior conjunto de bens. Apesar de que nas 2 praças principais, a Praça da Matriz e a Praça da Alfândega, da mesma forma. Os da Praça da Alfândega foram recuperados dentro do programa Monumenta, e agora está prevista a recuperação desse monumento da Praça da Matriz pelo PAC Cidades Históricas, ou seja, isso está no cronograma para execução, iniciar já recursos aprovados, não é? Isso vai ser dado andamento. Com isso, nós temos um grande conjunto de obras da maior importância. Esse monumento da Praça da Matriz, além da sua importância, encontramos uns documentos publicados no jornal La Federação, onde o autor conta em 3 páginas enormes o significado de cada detalhe do monumento. Então, esse tipo de informação vai passar para o tapume da obra, para que as pessoas saibam e entendam. Cada monumento conta não só uma história, mas muitos têm muito simbolismo por trás. E isso, na medida que se consegue decifrar e passar para a população, isso ajuda no cuidado. A ação educativa é a principal, e essa ação, junto com o Ministério Público, buscando a ação educativa, ela é fundamental, porque quem não conhece não cuida. Agora, eu particularmente fiquei impressionado com o número de bustos furtados no Parque da Redenção. Até eu gostaria que o senhor colocasse para a comunidade, para a sociedade, o número do telefone para denúncias. Sim, nós temos o 156, que é o Disque Denúncia, que trata disso, e esses bustos, muitos foram roubados, alguns foram retirados, não é, por precaução pela SMAN. Existe hoje já uma tendência, por exemplo, na semana passada recebemos um pedido de por que não colocar a estátua do Conde de Porto Alegre dentro de um espaço fechado. Não há essa condição de passar os monumentos para dentro. Não é? É preciso uma ação educativa e é preciso também uma ação repressiva mais eficiente. Nesse caso mencionado da prefeitura, onde os 2 indivíduos que são estudantes de nível superior de curso universitário, estudantes de história, provavelmente o que vai ocorrer é que, além de uma multa que seja no nível do valor que se
paga para uma recuperação e de intervenção em mármores, como é o caso, também solicitar que eles acompanhem o processo e participem do processo de limpeza. Porque na medida que se limpa um monumento em mármore, por exemplo, sempre uma limpeza é uma degradação, porque se vai retirando camadas de material. E uma mancha num mármore, ela penetra fundo e não se retira com removedor. Quer dizer, é preciso uma série de coisas e mesmo assim a peça fica manchada. Ou seja, é difícil e isso passa a ser uma ação educativa necessária. Conhecer como é que se faz, que valor tem isso, que trabalho dá. Doutora Ana, há muitos inquéritos instaurados na sua promotoria visando a defesa do patrimônio cultural? Sim, nós atuamos tanto na esfera criminal como na civil. Em relação às pichações, é feito um TC, porque pela legislação ambiental é considerado um crime de menor potencial ofensivo. E, em geral, se o autor do fato não tem antecedentes, ele faz jus a uma transação penal, que é um acordo que ele se livra do processo, mas em troca ele tem que ou pagar uma multa ou prestar serviço à comunidade. E agora, então, nós retomamos o convênio com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acertamos com o administrador do Parque da Redenção. Os próximos casos de pichadores que não tenham antecedentes, evidentemente, nós vamos converter essa medida em prestação de serviço à comunidade no Parque da Redenção. Fora isso, pela Lei de Crimes Ambientais, para que o autor do fato ganhe esse benefício, ele tem que compor o dano, ele tem que, de alguma forma, se propor a reparar. Como, em geral, em relação a bens de propriedade privada, o proprietário não quer nem ver o pichador, nunca mais, não quer que ele intervenha diretamente na recuperação do dano. Nós já tivemos várias tentativas inexitosas nesse sentido. Nós, em geral, transacionamos que ele deposite o valor do orçamento que o proprietário nos apresenta numa conta. Se a pessoa não apresenta essa conta ou já arrumou há muito tempo e não consegue nos trazer um orçamento, em geral, essa composição é convertida na doação de um kit de verniz anti-pichação, que nós entregamos para a SMAN e a SMAN aplica em bancos, em bens que guarnecem as praças públicas, os parques públicos. E agora, nesse caso que o Custódio falou, né, a ideia é que a Prefeitura nos apresente esse orçamento e nós tentemos, né, de alguma forma, que esses indivíduos ressarçam o valor que vai ser gasto em torno de R$10 mil, pelo que eu sei. Claro. O senhor tem um total de monumentos a serem preservados aqui em Porto Alegre? Principalmente em praças. Nós estamos em processo de levantamento geral disso. Como ele disse, tem muitos que são chamados monumentos, mas não receberiam essa categoria. Esse trabalho está em curso. O que nós temos mais recente nessa linha da recuperação, além dos da Redenção e dos da Praça Dom Sebastião, que está em obras, o da Praça Garibaldi, já foi contratada a recuperação daquele monumento. E nós tivemos ali uma surpresa muito interessante no processo inicial, quando se fez um exame de ultrassonografia para verificar a qualidade do mármore. Foi a relação entre os moradores de rua daquele local com o próprio monumento. Por duas ações feitas naquela data, que foi semana passada. Uma, se expressando em relação a um pequeno fragmento de mármore que a restauradora recolheu do local, e eles basicamente foram imediatamente em cima dizendo: a senhora vai levar isso? Ou seja, existe uma relação. E a outra foi uma expressão: então, Garibaldi, enfim, tu vais tomar um banho? Ou seja, mesmo que a gente sempre ache que isto possa ter algum problema na relação, também estão vigilantes como cidadãos, claro, porque não há como parar perante uma obra daquelas e não ter uma relação afetiva. Agora, doutora Ana, o importante desse trabalho que o Ministério Público vem desenvolvendo é que ele possibilita que bens culturais, bens históricos sejam restaurados através de termos de ajustamentos de conduta. Sim, já houve 2 ou 3 casos, né, Custódio, em que nós conseguimos que a indenização fosse depositada na conta do Fundo para a Memória Cultural, e o Custódio, dentro do seu elenco de prioridades e com valores ajustados às indenizações, conseguiu então converter essa indenização diretamente na reparação do dano ao patrimônio cultural.
Agora, eu gostaria que a senhora falasse também sobre a importância do acompanhamento, digamos assim, da gestão pública a esse projeto, das políticas públicas, melhor dizendo, e também de ações em escolas, de divulgações à sociedade. E mais uma coisa, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o cercamento dos parques. Bom, em relação à primeira parte da pergunta, é justamente esse o momento do nosso grupo de trabalho, é tentar que essas ações de educação patrimonial venham a ser desencadeadas. O custódio está preparando uma cartilha sobre os monumentos e esse material vai ser trabalhado com professores num primeiro momento para capacitá-los a transmitir isso para os alunos, e depois nós colocamos à disposição inclusive o ônibus do Ministério Público para tentar fazer campanhas, né, inclusive dentro das praças, dentro dos parques, de educação patrimonial. Quanto à questão do cercamento, eu acho que é um assunto que a comunidade porto-alegrense tem que voltar a discutir com seriedade, porque não adianta nós termos um ideal, né, de uma cidade aberta, livre de cercamentos, quando a realidade é outra. Nós, nas nossas casas, estamos completamente cercados, asfixiados com cercas elétricas e etc., porque precisamos de proteção. Da mesma forma, infelizmente, o nosso patrimônio precisa proteção. Então, recentemente ainda estive em Salvador, me chamou muita atenção a beleza das cercas que eles estão desenvolvendo em algumas praças da cidade, cercas lúdicas, muito bonitas, suaves, que casam bem com o ambiente. E eu penso que, especialmente em relação ao Parque da Redenção, que é uma área, um parque tombado, com bens culturais insubstituíveis, fantásticos, até os bancos da Redenção são lindos, e eu frequento muito a Redenção, eu não consigo achar um banco inteiro, todos os bancos estão estragados. Eu penso que não tem porquê, quem vai para o parque depois das 10 da noite? Qual é a intenção de alguém que vai para um parque depois das 10 da noite? Então, eu acho que uma cerca que se permitisse um acesso, por exemplo, a partir das 6 horas da manhã e se fechasse a partir das 10 horas, para mim estaria de excelente tamanho. Eu acho que é um assunto que nós temos que voltar a discutir, sim. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor tem meio minutinho para suas considerações finais. Não, eu gostaria de manifestar da importância dessa parceria com o Ministério Público, não só as ações mencionadas pela doutora Ana dos recursos relativos a isso, mas também outras multas por ações do Ministério Público de danos ao patrimônio, também estão sendo colocadas na conta do fundo do patrimônio e têm sido assim para nós fundamentais nesse momento. Nesse momento, toda a ação basicamente da coordenação está baseada nesse uso desses recursos, uso racional para proteção, preservação e valorização. E essa parceria, não só com o Ministério Público, mas com a iniciativa privada, poderá ser ampliada. Nesse momento, estamos tratando de uma parceria nova com a URGS, para estudo de metais em monumentos, assim como há uma promessa do Sinduscom de que, na medida que esse programa gere bons resultados, que ele possa ser ampliado e que o Sinduscom possa vir a buscar novos parceiros. Precisamos de parceiros para a adoção, por exemplo, do Parque da Marinha do Brasil, não é? E de outros setores, assim como sua proteção com essa questão do cercamento, que eu estou plenamente de acordo com a doutora Ana. Doutora Ana, o recado final do Ministério Público. O recado final é chamar atenção para a nossa comunidade, que se deparar com algum ato, né, de vandalismo ou de pichação, por favor, comunique ao 156, é um serviço que funciona muito bem. Eu mesma já denunciei uma vez e o pessoal agiu rapidamente e flagrou pichadores dentro do túnel antes de haver essa grafitagem que ali existe, e também convocar a sociedade, a iniciativa privada a estabelecer parcerias com a Secretaria da Cultura, com o Ministério Público, no sentido de ampliar a restauração dos monumentos e também ações de educação patrimonial. Ok, promotora de justiça Ana Maria Marquesan, que atua na especializada de defesa do meio ambiente em Porto Alegre. E Luiz Antônio Custódio,
coordenador da Memória Cultural da Secretaria Municipal da Cultura. Mais uma vez, eu agradeço a participação dos senhores no programa. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!